E aí, galera? Aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos. E você tá a fim de aprender esse conteúdo aí? Então não esquece, já se inscreve aqui embaixo no meu canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje começar um novo conteúdo. Vamos falar sobre a teoria de conjuntos. E como a gente sempre faz em nossas aulas de conteúdo, vamos iniciar a aula com a definição do nosso assunto de hoje. Então, a definição de conjuntos é o seguinte: conjunto é uma coleção de objetos finito ou infinito com apenas uma característica em comum. Então, nós podemos pegar pela definição que conjuntos vai ser uma espécie de grupo. Esse grupo ele pode ser finito, ou seja, se eu conseguir contar quem forma esse grupo, nós vamos ter que esse conjunto ele é finito. Se eu não conseguir contar todos que estão nesse grupo, nós vamos chamar esse grupo de infinito. E para que ele se forme, para que eu tenha esse meu conjunto, eu preciso que eles possuem pelo menos uma característica em comum, para que eu consiga ali, fazer com que esse grupo tenha um formato. No conjunto, pessoal, nós vamos sempre ter um nome. O nome de um conjunto sempre será a letra do nosso alfabeto maiúscula. Então, eu posso formar um conjunto com o nome da letra A, com o nome letra B, com o nome C, enfim, qualquer letra do nosso alfabeto, desde que seja uma letra maiúscula. E esses objetos que nós temos nesse conjunto, eles vão se chamar elementos. Então, quando eu estou formando o meu grupo, quem está nesse grupo será o elemento desse conjunto. Então, se eu estou formando um conjunto de letras, eu vou ter que cada letra que está nesse meu conjunto vai ser um elemento do meu conjunto. Se eu estou formando um conjunto de números, eu vou ter que cada número que está nesse conjunto vai ser um elemento daquele conjunto. Perfeito? As letras serão sempre colocadas com o formato minúsculo, até para que a gente não tenha, uma situação parecida com o nome. Então, para que a gente consiga diferenciar o nome de um conjunto com os elementos daquele conjunto, se os elementos forem letras, nós vamos colocar com as letras minúsculas. Perfeito? E aí, nós temos também a característica de um conjunto. A característica são duas formas de eu conseguir mostrar um conjunto para vocês. A primeira é eu demonstrar o meu conjunto em forma de chaves. Então, eu posso colocar para vocês o meu conjunto usando esse formato. Como é que vai funcionar? Bom, primeiro eu vou ter que o nome do conjunto vai ser a minha letra maiúscula, como eu já falei para vocês anteriormente. E aí, nós vamos ter aqui um igual e vamos abrir chaves e fechar chaves. Aqui dentro desse espaço entre as chaves, nós vamos ter a pergunta que vai formar o meu conjunto. Só que essa pergunta, pessoal, vai ter que ser uma pergunta padronizada. Então, eu não vou poder fazer de qualquer forma. Todos irão fazer do mesmo jeito. Então, como que vai funcionar? Primeiro, eu vou começar colocando isso aqui, ó. Isso aqui significa o quê? X, essa barrinha significa tal que. Ou seja, como eu ainda não sei quem são os elementos que fazem parte desse meu conjunto A, eu começo escrevendo aqui que o primeiro elemento do meu conjunto é a letra X. É um elemento que eu não conheço. Então, eu estou dizendo que o X é um elemento desse meu conjunto, tal que esse X ele faz parte da regra que eu vou escrever agora. Eu vou colocar aqui, ó, X é uma vogal. Então, eu estou colocando aqui para vocês que esse conjunto chamado de A, ele é um conjunto formado pelas vogais que nós temos. Só que esse X é um elemento desse meu conjunto das vogais que eu ainda não conheço. Então,
aqui seria a maneira de descrever o meu conjunto com a forma de pergunta. Então, sempre nós teremos um conjunto com uma pergunta e nós iremos também colocar esse conjunto com as respostas. Então, aqui está a minha pergunta sobre o meu conjunto A e a minha resposta eu vou colocar logo embaixo. Então, aqui eu tenho que a resposta do conjunto A é exatamente o que eu vou escrever agora. Quem são as vogais que aparecem aí em nosso alfabeto? Bom, eu sei que a letra A ela é uma vogal. Então, eu tinha que o X era um elemento que eu não conhecia ainda, agora eu conheço, então eu substituo o meu X, o elemento que eu não conhecia, pela letra A. Outra vogal que eu tenho é a letra E. Outra vogal é a letra I, outra é a letra O e a última é a letra U. Então, nós temos aqui todos os elementos que fazem parte dessa pergunta aqui sobre o meu conjunto. A, E, I, O e U. Formei aqui o meu conjunto. Esse meu conjunto ele é um conjunto finito, porque eu conheço todos os elementos que estão aqui dentro, e aí então está descrito para vocês com o formato de chaves. A mesma coisa eu posso fazer com a segunda opção, que é o diagrama de Venn. Diagrama de Venn, pessoal, é uma forma de demonstrar o nosso conjunto usando desenho, usando uma forma gráfica. Como que nós iremos fazer isso? A pergunta do meu conjunto eu posso deixar como chaves mesmo, eu só vou retirar a resposta para colocar como diagrama de Venn. Como é que vai funcionar? Eu vou colocar primeiro o nome do meu conjunto aqui e eu vou fazer um círculo aqui ao lado do nome do meu conjunto. Faço esse círculo, aqui dentro vai ficar todos os elementos que eu consegui de resposta daquela minha pergunta do conjunto. Então, se eu quero fazer o mesmo que está aqui na descrição por chaves, eu vou colocar aqui dentro simplesmente os elementos do meu conjunto A. Vou colocar aqui então a minha letra A, E, I, O e a letra U. Novamente, as letras são minúsculas, porque aqui são elementos. E aqui dentro do diagrama de Venn, não tem a necessidade de ficar na ordem. Eu posso colocar os meus elementos em qualquer lugar, sem problema nenhum, ok? Então, essas são as duas formas que nós temos de demonstrar um conjunto para vocês. Pode ser por chaves ou também pode ser por diagrama de Venn. Beleza? Então, continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos especiais. São alguns conjuntos que são bacanas de trabalhar, mas que algumas vezes, né, a gente consegue perceber que tem alguma coisinha de diferente neles. O primeiro é simplesmente o nosso conjunto chamado de unitário. Como o próprio nome já diz, conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento. Então, se eu tenho um conjunto A, onde eu sei que na resposta desse meu conjunto existe apenas um elemento, que, por exemplo, pode ser a minha letra B, esse meu conjunto ele vai ser chamado de unitário, ok? Tanto faz ser no método de chaves, como na diagrama de Venn. Não importa, se eu tenho apenas um elemento ali dentro, aquele meu conjunto ele vai ser chamado de unitário. E um outro conjunto especial que nós temos é um conjunto chamado de nulo. O nome também já nos dá uma informação importante sobre o que é esse conjunto. Nulo é um conjunto que não possui nenhum elemento. Eu posso fazer uma pergunta para vocês e a resposta dessa pergunta, o conjunto que eu vou formar dessa pergunta, não ter nenhum elemento. Se isso acontecer, eu vou ter um conjunto sim, só que esse meu conjunto ele vai se chamar nulo. E eu vou responder para vocês de duas maneiras. A primeira é simplesmente colocando o meu conjunto e abrindo chaves sem nenhum elemento dentro, ou eu posso colocar para vocês o meu conjunto nulo escrito dessa forma, que é um zero cortado aqui na diagonal. Isso aqui
também significa que não existe elemento naquele conjunto. Perfeito? Se for pelo diagrama de Venn, a gente vai simplesmente fazer o círculo, mas aqui dentro, onde tem que ser os elementos daquele conjunto, nós não vamos colocar nada. Perfeito? Está aí então para vocês os conjuntos especiais. Esses dois aí são bacanas de observar. Não caem muito em exercícios, em problemas relacionados a conjunto, mas é importante você, aluno, saber que eles existem. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a primeira aula sobre o conteúdo de conjuntos. Próxima aula, vou falar um pouquinho para vocês sobre as operações envolvendo os conjuntos. Perfeito? Mas e aí? Gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu usei aí para resolver os nossos probleminhas? Bom, se gostou, então agora é hora de você deixar o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, mas não esquece, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também não esquece, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Fico por aqui, mas eu aguardo vocês num próximo vídeo, numa próxima aula. Valeu, galera! Bons estudos, até a próxima. Tchau!